O que a serpente é para a maçã é o que a maçã reflete para a mídia. É com essa frase da música do meu querido Criolo, uma música chamada Esquiva da Esgrima. Vou deixar um trecho dela aqui tocando. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. E é com essa primeira reflexão que eu começo esse vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse livro aqui, de Byung-Chul Han, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é Sociedade do Cansaço. E quero falar mais precisamente do primeiro capítulo dele, no qual Byung-Chul Han intitula de Violência Neuronal. Eu quero tentar fazer uma comparação com coisas que a gente vê na atualidade. Esse livro ele foi publicado em 2010 e vamos ver se ele reflete algo que a gente tem hoje na sociedade. Bom, Byung-Chul Han fala que cada época possui suas enfermidades fundamentais, né? E ele fala que ele faz uma comparação falando sobre a época biológica, né? Que a enfermidade eram as bactérias e aí criaram-se, né, os antibióticos. Foi feita a descoberta dos antibióticos. O que ele traz para a sociedade atual é basicamente que estamos vivendo uma época onde a nossa pandemia ela seria uma violência neuronal, que é como ele chama essa enfermidade fundamental nesse primeiro capítulo. Bom, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e sempre que eu for gravar um vídeo assim, com luz do exterior, uma luz forte, eu vou estar usando óculos porque eu não consigo existir em um ambiente de muita claridade, então acostumem-se com isso. Bom, dando continuidade. Na biologia, sempre que existe um agente patológico e infeccioso, existe uma ação imunológica do nosso sistema. Isso significa que o nosso sistema identifica que existe algo estranho dentro da gente e precisa ser combatido. Partindo dessa premissa, Byung-Chul Han ele fala sobre o que é estranho, o que é adverso, né, da gente, como indivíduos e como sociedade. E como é que nós conseguimos não perceber uma certa ameaça na nossa sociedade? E aí ele traz a questão da negatividade. A negatividade ela é muito perceptível. Ela não é sutil. Ela é uma coisa quente que está ali, que afasta, que é estranho, que é alheio, que não é da gente. E que violência neuronal é essa que ele se refere? Ele trouxe, inclusive, algumas doenças para retratar essa violência neuronal. E essas doenças são, por exemplo, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e síndrome de hiperatividade, o transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, meio que determinam essa patologia, né, essa violência neuronal nos tempos atuais. E essa comparação, né, da sociedade que a gente vive hoje com um sistema imunológico, por exemplo, tudo que é estranho no nosso corpo, a gente tende a querer expulsar, ou querer defender, ou querer eliminar essa ameaça, né? É visto como uma ameaça. E como é que essa ameaça passa despercebida nos tempos atuais? Ela é camuflada de positividade. Veja, a negatividade ela é uma coisa gritante, mas a positividade não. A positividade é o estado padrão do ser humano, digamos assim. Não que seja de fato o estado padrão do ser humano, mas a gente tende a querer uma vida positiva, uma vida sempre feliz, uma vida, sabe? A gente foca muito na positividade. E a gente não percebe que essa positividade é a que causa os maiores problemas. Seja o trabalho que é muito confortável porque você trabalha em casa e aí você consegue ser muito produtivo e essa produtividade ela é constante na sua vida e você não percebe e já está ali com uma síndrome de burnout. Ou rolando redes sociais, você acaba se deparando com aquela roleta russa de sentimentos, né? Uma hora você assiste um vídeo e fica com raiva, outra hora você assiste outro vídeo e fica muito feliz, outra hora você está ali chorando por algum acontecimento que você nem faz ideia que poderia ter acontecido. Sei lá, um cachorro salvou a vida de um idoso que estava atravessando a rua. E aí você fica muito emocionado com aquilo ali. Então é uma roleta russa de sentimentos, né?
E é como se o sentimento que mais se destacasse, ele está ali carregado de positividade. Mas não é essa comparação que eu queria trazer com a sociedade atual. Eu quero trazer um caso real que aconteceu recentemente, que foi tema e palco aí de muitas mídias. Eu não vou falar o nome da pessoa porque eu acredito que não falando, automaticamente a gente não dissemina a fama dessa pessoa. Então, há um tempo atrás, ocorreu uma CPI de jogos de azar, mais conhecido como... E essa pessoa o tempo todo se mostrou desconectada da gravidade da situação em que ela se encontrava. Estava ali despojada com uma roupa de passear, sei lá, num shopping ou num parque, dando risadas, né? Ao fim dessa CPI, tirando foto com pessoas que estavam ali julgando. Ou, por exemplo, em outro momento da sua vida, após, né, fazer a despedida do seu pai, estava gravando um vídeo, dançando e tal. Veja que essa positividade, né, ela está ali o tempo todo. Quem estaria feliz em estar sendo julgado em uma CPI, por exemplo? Né? Quem estaria feliz dançando, fazendo dancinho de TikTok após ter, sei lá, enterrado seu pai? Veja essa parte do livro. Num sistema onde domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. A violência neuronal, ao contrário, escapa a toda ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva. Por isso é inacessível a uma percepção direta. E ele ainda fala nesse livro que tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome de burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome de burnout é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. E ele cita ainda um livro de Baudrillard. E um trecho desse me chamou a atenção: a comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa. Bom, meu intuito não é trazer nenhuma resposta para esse vídeo ou sanar alguma dúvida, apenas reflexões. Hoje, ao ir no shopping daqui da cidade, eu me deparei com uma loja dessa mesma pessoa que estava lá na CPI, né, E eu fiquei chocado porque estava cheio de pessoas lá. E eu me pergunto, essas pessoas, elas são desinformadas? Essas pessoas, elas sabem quão ruim para a sociedade esses influencers são? Será que essas pessoas sabem e concordam com isso? Ou será que essas pessoas não se importam em estar, de certa forma, financiando esses tais influencers, né? E, de fato, pensando sobre o que Byung-Chul Han disse nessa primeira parte do livro, né? O inimigo é o excesso de positividade. E o que a gente vê nas redes sociais é justamente isso, excesso de positividade, excesso de informações. É uma sobrecarga na nossa mente de informações inúteis. E essa positividade em excesso, ela passa despercebida. E a sociedade segue, mais uma vez, sem defesa, por nem mesmo perceber que talvez o maior inimigo seja justamente esse, o excesso de positividade. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo e, de certa forma, eu te fiz refletir um pouco sobre assuntos contemporâneos, né? Então, deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve. E em breve tem mais vídeos sobre os capítulos desse livro incrível. A gente se vê em breve.